livro de Êxodo, capítulo 33, do versículo 12 em diante. Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Êxodo, capítulo 33, versículo 12 em diante. Êxodo é o seguinte, a Bíblia está nova aqui, deixa eu mexer aqui um pouquinho. Está aqui, capítulo 33, versículo 12. E Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes, faze subir a este povo, porém não me faz saber a quem há de enviar comigo. E tu disseste, conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faças saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos, e atenta que esta nação é o teu povo. Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então disse, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Moisés sabia que ele não poderia atravessar o deserto sem a presença de Deus. E nós temos que aprender a andar com Deus, porque no deserto da vida, no dia a dia, nós vamos ter lutas, nós vamos ter adversidades, nós vamos ter grandes batalhas na vida. E se nós não tivermos a presença de Deus, nós vamos sucumbir, vamos perder, como muitos perdem. Mas o cristão, em Cristo, ele tem que ser o quê? Mais que vencedor, não pode aceitar derrota, fracasso. Ele não pode dar lugar ao diabo, porque o diabo, coloque isso, ele nunca vai levantar a bandeira branca para você. Nunca. Ele nunca vai levantar a bandeira branca, ele nunca vai te dar um refresco e nunca vai querer acordo contigo. A missão dele é matar, roubar e destruir. Então, cabe à Igreja de Cristo se unir ao Senhor e partir para a guerra, porque nós estamos em guerra, não contra os homens. Nossa luta não é contra a carne e o sangue. Nós temos que batalhar, entenda bem, para libertar, como o caso da família, das mãos do inimigo que estão prendendo alguém no álcool, nas drogas, na prostituição. Olha o que diz ainda o livro de Êxodo, capítulo 15. Então Moisés queria a Deus com ele. Por quê? No capítulo 15, versículo 3, ele diz: o Senhor é varão de guerra, o Senhor é o seu nome. Aquele senhor da guerra, que é o senhor de guerra, que é o dono da guerra, disse que não iria com eles. Então Moisés, então não vamos sair daqui. Se o Senhor não for conosco, nós não vamos passar. Ele sabia que ele precisava, então ele clamou pela presença de Deus. Ele invocou a presença de Deus com ele. É o que você tem que fazer. Deus, eu quero o Senhor comigo. Davi aprendeu sobre isso. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, não vou ler tudo não. Vou ler do versículo 42 em diante. (42 em diante). Diz: e olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. É aquela batalha famosa de Davi e Golias. Então Davi se ofereceu para lutar, o rei não queria, porque ele era um garoto, mas Davi contou a experiência que ele já tinha tido de matar um leão, matar um urso, e disse, eu vou lutar contra esse incircunciso filisteu, porque o Senhor será comigo. Mas quando o filisteu olhou Davi, viu aquele garoto chegar com pau, com pedra, olha o que ele vai falar no versículo 43. Disse, pois, o filisteu a Davi, sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Só que ele já perdeu a batalha. Por que, pastor, que ele perdeu a batalha? Não sai daqui, não. A Bíblia conta no livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 3. Olha o que diz, Gênesis 12, 3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Essa bênção foi dada a Abraão. E Davi era descendente de Abraão. Então, na hora que o filisteu amaldiçoou Davi pelos seus deuses, ele já começou a perder a batalha. Porque aí ele trouxe maldição para ele. Mas não é a mensagem de hoje. Vamos voltar aqui então. E disse mais o filisteu a Davi, 44. Vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens a mim com espada e com lança e com escudo. Porém, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e te tirarei a cabeça,
E os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. O nosso versículo de hoje, qual? E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra. E ele vos entregará na nossa mão. E nós conhecemos a batalha. Davi derrubou o gigante com uma pedrada, mas não foi uma pedra que derrubou, foi o Senhor, foi a força de Deus. Então somos nós. O que nós estamos enfrentando? Um câncer na família? Um demônio do álcool, das drogas, da prostituição? Nós temos que enfrentá-lo em nome do Senhor. Nós temos que ir com a mesma garra de Davi, com a mesma convicção de Davi, que Deus está conosco. Para fundamentar um pouco mais, o Davi entendeu tanto isso, que Davi não ia para a batalha, ele pegou o costume, e você tem que pegar esse costume, que é de sempre colocar Deus na batalha. Ele não ia sem consultar a Deus. Veja no capítulo, 2 Samuel, capítulo 5, versículo 17. Tudo isso é uma introdução para chegar à mensagem de hoje. Qual a mensagem de você ouvirá? Capítulo 5, versículo 17. 2 Samuel 5,17. Ouvindo, pois, os filisteus, que haviam ungido Davi rei sobre todo Israel, os filisteus subiram em busca de Davi. O que, ouvindo Davi, desceu à fortaleza, lugar seguro. E os filisteus vieram e se estenderam pelo vale dos Refaíns. E Davi consultou a quem? O Senhor, dizendo: subirei contra esse filisteu, entregar-mos nas minhas mãos? E disse o Senhor: Davi, sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Davi, mesmo que sendo um vencedor sobre os filisteus, ele sempre vencia os filisteus, começou com aquela batalha contra Golias, mas em outras ocasiões, quando ele era apenas um soldado de Saul, ele, quando voltava das batalhas, as mulheres, a batalha contra os filisteus, as mulheres cantavam assim: Saul venceu milhares, Davi seus 10 milhares, Saul venceu milhares, Davi seus 10 milhares. Então Davi estava acostumado a guerrear contra os filisteus. Mesmo acostumado, ele consultava a Deus. Isso é uma lição para nós. Aprenda a entrar numa oração pedindo a direção do Senhor. Entra numa batalha: Deus, como é que eu oro por isso? É o meu filho que está na bebida, ou está nas drogas, ou está rebelde, ou está me afrontando. Deus, é uma luta grande no meu casamento. Deus, é uma luta contra mim mesmo, porque eu ando muito nervoso, eu ando muito agitado, eu ando inquieto, eu ando desassossegado. Bem, consulte. Deus, como lutar? O Senhor tem que estar comigo nessa batalha. Aí diz assim: então veio Davi a Baal-Perazim e feriu-os ali Davi. E disse: rompeu o Senhor a meus inimigos diante de mim, como que rompe águas. Por isso chamou o nome daquele lugar Baal-Perazim. Quem está falando, já viu quando vem aquela tromba de água que vem, leva tudo que está na frente, né? Então Deus veio com poder e os filisteus todos caíram e foram vencidos. Mas aí tem uma coisa: e deixaram ali os seus ídolos, e Davi e os seus homens os tomaram. E os filisteus tornaram a subir e se estenderam pelo vale dos Refaíns. Atenção, o mesmo inimigo, no mesmo lugar. Mas o que o Davi fez? Eu já sei o que fazer. Não, ele consultou a Deus de novo. Aprenda a ter essa dependência do Senhor. Do Senhor é a guerra. Quer dizer, se você entra na batalha, na guerra, sem o Senhor, você perde. Então aprenda a consultar a Deus e a colocar Deus nas suas guerras, colocar Deus nas suas batalhas. Continuando aqui. E diz assim: então o que eles fizeram? E Davi consultou o Senhor, o qual disse: não subirás. Opa! Na primeira Deus disse: subirás. Na segunda ele está dizendo: não subirás. Que não é da mesma forma. Não subirás, mas rodeia por detrás deles, e virás a eles por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás, porque o Senhor saiu então diante de ti, aferiu o arraial dos filisteus. E fez Davi assim como o Senhor lhe tinha ordenado, e feriu os filisteus, desde Geba até Gezer. Quer dizer, acabou com o inimigo. Mas qual é a nossa mensagem aqui? A dependência de Davi, do Senhor Deus, sabendo que a guerra é do Senhor. Irmãos, somos nós. Nós não podemos guerrear sem o Senhor conosco. E quando é que o Senhor está conosco hoje? Nós já aprendemos uma coisa muito importante. A palavra de Deus é Deus conosco. Isaías 41:10.
Isaías 41, 10. Ele diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos que se irritarem contra ti. Tornar-se-ão nada, e os que contenderem contigo perecerão. Uma coisa que é muito importante para a igreja ter é confiança no que Deus diz. Nós não temos que ver Deus, nós não temos nem que sentir, podemos até sentir, ele é Deus, você sente a presença dele, você pode até sentir, mas você não tem que sentir propriamente, porque a Bíblia não diz tudo é possível ao que sente, tudo é possível ao que crê. Crê em que? Na sua palavra. Quando você crê na palavra, quer dizer, no que Deus diz, então você tem confiança, você não tem medo. Eu tenho explicado para a igreja, Deus, ausência de medo. Medo, ausência de Deus. Mas por que você tem essa ausência? Vamos para a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Segunda aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Diz assim: porque andamos por fé e não por vista. Então isso é profundo. Nós andamos por fé. A fé vem por ouvir e ouvir pela palavra. Se ele diz, não temas porque eu sou contigo, eu tenho que crer no que ele diz. Mas se for para o Antigo Testamento, não. Novo Testamento tem muito mais ainda. Veja só, vai colocar ali para não sair daqui, Mateus 28, 19 e 20. 28, 20, mas eu vou ler. O 19. E de ensinar todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vou te falar por quê. Ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco quando? Todos os dias. Deus não tira férias. Mas nós não temos essa confiança, porque nós não andamos por vista, nós temos que sentir a presença de Deus, ou ver Deus, a gente que quer ver um vulto, ver um homem branco, sei lá, ver alguma coisa. Você não tem que ver, tem que crer. Você tem que crer que Deus está na batalha. Então, se ele ganhar essa confiança, versículo 8, ele diz logo no início, mas temos confiança, basta. E desejamos, antes, deixar esse corpo para habitar com o Senhor, tá bom? Tudo bem, estava da eternidade. Mas hoje nós temos que ter a confiança de que Ele está conosco. Então, quando você entrar numa batalha contra uma doença, você não entra por entrar, entra com Deus, na certeza que dá. Mas não esqueça, a confiança está na palavra. A palavra é Deus conosco. A palavra de Deus, basta crer nela, não é um livro não, entenda? Porque tem gente que fica, tudo bem, você pode guardar o livro, está cheio de anotações, é bom, né, tudo, mas diz, não, porque esse aqui que me... Não, você está fazendo daquele livro um ídolo para você, não é isso, não é letra, é o Espírito, quer dizer, é o que Deus fala pela palavra, né, que você deve guardar com você sempre. Então a palavra é Deus conosco. Quando você tem a palavra, você tem Deus. Se você está indo com a palavra de Deus, com aquilo que Deus diz, aí você vai com segurança, você vai com confiança, você vai com segurança. É isso que está faltando para muita gente. Vamos para a carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 35. É lá no final da Bíblia. 10, 35. Vai chegar depois que eu dei uma mensagem hoje, só vou recapitular daqui a pouco. Ele diz, 35, não rejeiteis, pois, a vossa confiança que é em Deus, que tem grande e abultado galardão, porque necessitais de paciência. A paciência é a capacidade de esperar, né? Para que depois de haveres feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Você fez conforme Deus mandou, agora deixa Deus agir. Quer dizer, espere no Senhor, confie que Deus está agindo. Vem forte agora para nós, hein? Porque, diz assim, ainda um poucochinho de tempo, a palavra é essa, um poucochinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Vamos lá? Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer? Não pode recuar, nós recuamos.
Ah, mas Deus, o Senhor parece que não está comigo. Nós andamos por fé. Mas eu amaldiçoei aquela doença e continuo amaldiçoando. Não, Deus está agindo, Deus está operando. Quer dizer, é como a promessa, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Toda a minha casa será salva, toda a minha família será salva. Por quê? Porque assim diz a palavra. Então eu seguro o que Deus diz e aí eu tenho confiança, mas eu não posso recuar. Mas aí o diabo começa a mostrar para você o que você está vendo, entenda bem, assusta, intimida, como Pedro, que começou a olhar no vento e teve medo e afundou. Você começa a olhar, parece que não está funcionando, o filho está pior, a filha está pior, não sei. Não, ande, seja mais valente que o valente. Vença a batalha pela fé. E olha o que diz o outro, assim, nós, porém, não somos daquele, entenda bem, que se retiram para a perdição, daqueles que creem para a conservação da alma. Aí entramos já no capítulo 11. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ora, porque por ela os antigos alcançaram testemunhos. Aí tem um catálogo de pessoas aqui. Só que no versículo 6 diz, que eu já li para vocês, já citei. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e é galardoador, recompensador dos que o buscam. Busque na palavra, vai lá, busque, mas o caso é que nós não andamos por fé, nós andamos por vista. É como eu explicava hoje, o maior inimigo que temos que vencer. Marcos capítulo 8, versículo 34. Marcos 8, 34. E chamando a si a multidão, com seus discípulos, disse-lhe, se alguém quiser vir após mim, o que você tem que fazer? Negue-se a si mesmo. Mas o que é vir após mim? É você seguir o que ele diz. Então, para seguir o que ele diz, você tem que negar a si mesmo. Não, mas eu sou a si mesmo. Não, você é uma nova criatura em Cristo. Você é uma nova criatura. Não é o que eu penso, eu tenho explicado. O medo, eu sinto medo, pastor. Sente medo aqui. Mas a palavra diz, não temas. Então a palavra está aqui. Então, mesmo sentindo medo, eu não confesso o que eu sinto, eu confesso o que eu creio. Está amaldiçoado esse medo. Por quê? Porque Deus diz para eu não temer. Porque Deus disse que não me deu o espírito de medo. Então eu vou e venço a mim mesmo. Entenda o que eu estou sentindo. Eu não tenho que confessar. Outro diz, é o meu temperamento. Não, você é nova criatura. Não, pastor, eu sou bem explosivo. Você tem que vencer a você mesmo. A mensagem de hoje é essa. Para você ter paz, tem que ter guerra. E a maior guerra é você combater o inimigo. Como eu falei, ele não vai levantar a bandeira branca para você. A missão dele é matar, roubar e destruir. Ele não vai levantar a bandeira branca para ninguém. Então você tem que combater suas emoções, né? Suas lembranças do passado, mas você está em Cristo. A Bíblia diz que o homem de Deus, ele jamais se lembrará dos pecados, porque quando ele perdoa, ele é como Deus sim. Quando Deus perdoa, diz, dos seus pecados eu jamais. Mas aí alguém fez uma coisa na família, dentro de casa, e você começa a sempre lembrar daquilo, e aquilo machuca você. Porque você não está conseguindo andar por fé. A fé é essa, eu não lembrarei disso. Mas eu não consigo esquecer. Um dia um homem chamado Jacó, sai daqui não, Gênesis 41, 51. Ele teve um filho lá no Egito. O filho dele, o José, perdão, teve um filho no Egito. Tem que tomar cuidado hoje que o pessoal com a cabecinha grave monta furo seu, né? Não, filho de Jacó, José no Egito, teve um filho. 41, 51. Chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse, preste atenção, Deus me fez esquecer. Amigo, Deus me fez esquecer. Ele não disse, entenda bem, que ele esqueceu. Ele disse, Deus, pastor, eu não consigo esquecer. Você não colocou Deus nessa batalha. Entra com a batalha. Eu não consigo esquecer o meu passado. Realmente. Porque você não colocou Deus na batalha. Eu não consigo esquecer o que meu marido me fez, que minha mulher me fez, que meu pai me fez, minha mãe, que meu filho me fez, minha filha, meu tio, não sei o quê. Porque é muito fácil alguém pegar um microfone, eu comentava hoje. Tem coisa brava, pessoal. Tem gente que sofreu violência na infância, na adolescência. Aí a pessoa vai esquecer disso, Deus faz dele esquecer. Porque a pessoa está presa ao pecado dos outros. O pecado não é dele, mas aquele pecado do outro faz ele sofrer com a lembrança dele, porque ele não consegue crer na Bíblia.
Ele tem que fazer isso. Deus vai fazer. Você te aprender a vencer uma guerra. Para você ter paz, você tem que guerrear esse sentimento. Não, eu sou nova criatura, se eu perdoo, eu esqueço. Isso agora ele que se arrependa, claro. Eu expliquei que por mais que você libere o perdão para alguém, mas que se aquela pessoa não se arrepender, ela não vai ser salva, não. Não está com você, não é culpa sua. Você até liberou o perdão, mas ela tem que se arrepender, não é verdade? Se ela não se arrepender, você deu, não foi sua culpa, mas você liberou o perdão para ela. Amigo, presta atenção nessa palavra. É muito forte que eu estou dando para você. Mateus agora, capítulo 10, versículo 34. Ele diz assim: não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Ah, mas que é isso, pastor? Calma, muita gente confunde isso aqui, acho que ele tem que ficar em guerra toda hora brigando com os outros, discutindo com os outros. Não, nossa luta não é contra a carne e o sangue, não é nada disso. Agora o 35, porque eu vim pôr dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra a sua sogra. Nem é para você ficar discutindo com seu parente toda hora, nem é para você ficar brigando com ele. Dissensão quer dizer, não vai combinar, porque ele, às vezes uma parte não nasceu de novo. Mas não é para o filho que é cristão, por exemplo, afrontar o pai que não é cristão, não. Respeita o teu pai, honra o teu pai e a tua mãe. Não é para você ficar brigando com ele, não. Tem gente que acha. Jesus já falou que os inimigos não seriam, porque meu pai é meu inimigo. Não, não, para com isso. O diabo está usando seu pai. Você não tem que brigar com o seu pai. Não tem que brigar com a sua mãe, você não tem que brigar com o seu marido, com a sua esposa. A dissensão, que as opiniões serão diferentes, mas aí você vai combater com a espada e vai ter a vitória. Assim como você foi liberto, você vai libertar a sua família. Quando eu vim para a igreja, minha mãe ficou feliz, foi ela que mandou eu ir na igreja. Numa terça-feira eu fui na igreja, tinha quase ninguém, era a reunião dos viciados, tinha pouquinha gente e tudo, mas na hora ali, entenda bem, que o pastor começou, o pastor era o auxiliar do auxiliar do auxiliar. Comecei a tremer o meu corpo, eu fui liberto, manifestou demônio ali, teve mais 2 vezes, mas eu falei para ela, vou ficar firme, e ela ficou feliz da vida que eu estava na igreja. Mas depois, quando eu senti o meu chamado, que eu tinha um chamado para fazer a obra, eu ia à igreja, tal, direto assim, meu filho, minha mãe, que me levou para a igreja, gostei muito que você fosse para a igreja, estou feliz, fiquei feliz, mas vai devagar, você está muito fanático já. Eu não ia discutir com ela, eu entendo, compreendeu? Eu não ia discutir naquilo que Deus estava me dando. Para você ver, às vezes a luta vem assim, você tem que ser calmo, tem que lutar, batalhar no campo espiritual. Sua luta não é contra a carne e o sangue, tem que vencer esse inimigo que faz você ser descontrolado, irritado. Aí ele diz mais, o 36, assim os inimigos do homem serão das familiares. Porque quando o inimigo está fora é fácil, dentro de casa você tem que saber conviver, para você não explodir, não ser nervoso, não ficar já isso que o diabo quer, que você fique uma pessoa irritada ou magoada. Não, quando tiver uma discussão de casa, é como se não tivesse, você vai para um canto da casa, ora, repreenda o demônio que está usando o marido, a esposa, o filho, a filha, o pai, a mãe, quem for, repreenda e continue a sua batalha para você vencer a você mesmo e mostrar ao mundo, às pessoas lá, que você é uma nova criatura. Você vai vencer, irmão. Dá e vencer, pode ter a certeza disso. Moisés então disse, Senhor, não me deixe sozinho. Agora, versículo final de hoje, novo, que ainda não dei hoje. Lucas capítulo 24, versículos 47, 48 e 49. Ele diz, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. Olha o 49, pessoal. E eis que sobre vós envio o quê? A promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Eles não podiam sair para fazer a obra sem serem revestidos de poder. Quando é que eles foram? No Espírito Santo, no Pentecoste, que eles foram então cheios com o Espírito Santo. Somos nós. Nós temos que buscar ser cheios com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é Deus conosco, mas não é a palavra clara, ele traz a palavra do coração para não ficarmos com a letra, só com a, vamos dizer assim, com a decoreba, né? Só decorando a Bíblia. Não, não. É vivendo a palavra de Deus. E as pessoas vão ver que você é nova criatura. É o teatro que eu faço tão ultrapassado, já falei várias vezes. Marido diz, esposa, domingo a minha irmã virá à igreja, e a esposa diz, que bom, vamos fazer uma comida gostosa para ela. Ô mulher, você está doida? Você nunca gostou da minha irmã? Você diz, não, essa é coisa do passado.
Você mostrou para o seu marido que você é uma nova criatura. É isso que eles precisam. Nós vamos ser testemunhas, mas para isso você tem que ter guerra. Guerra contra você mesmo, se você é uma pessoa que está sempre lembrando do passado, se magoando, se ferindo. Não, eu vou ser uma pessoa dura nesse ponto. Não vou ficar, não vou deixar o diabo me tirar a minha paz. Então, eis que para você ter paz, tem que ter guerra. E a guerra não é contra a carne e o sangue. Se eu fale mais contigo.